vou ler aqui uma colocação que a minha amiga Ana Barcelos fez aqui em cima. Muita verdade, muita... Ô, querida Ana, em primeiro lugar, boa noite, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Amiga sempre presente, sempre que pode aqui nas lives. Muita verdade, e muitas vezes as pessoas interagem com os recortes na nossa vida publicado nas redes sociais. É isso, Ana. Inclusive isso vem na esteira do que eu estava desenvolvendo aqui, o como que pequenos recortes passam a ser a verdade dos quais nós mesmos passamos a querer nos reduzir, sobretudo se aquele recorte passa a ser aquilo que mais nos dá prazer de exibir. E se carregamos do lado de dentro características, formas, jeitos, dos quais nós nos vemos completamente embaraçados e com dificuldade de integrar no todo de quem a gente é, a nossa tendência é de hiperfavorecer aquele recorte em detrimento do todo de quem nós somos. E aí nós vamos cada vez mais distanciando a nossa persona da nossa própria realidade. E no que diz respeito à nossa personalidade, nós vamos criando uma sombra. E lá na sombra vai sendo exilado características, às vezes defeitos ou imperfeições corporais, maneiras, enfermidades, distorções, tudo aquilo que, meu Deus, constitui a totalidade de quem nós somos, mas que pela dificuldade que nós temos de integrar aquilo no todo de quem nós somos, isso então aumenta a nossa devoção e a nossa obstinação por aquele recorte desenhado pela nossa persona e que de alguma forma foi aclamado e bem querido pelo olhar das pessoas sobre essa persona. E as redes sociais é apenas o braço da tecnologia que acabou dando ampla expressão para essa tendência que já precede a tecnologia. Porque, por exemplo, essa plataforma teórica interpretativa da nossa subjetividade, que eu estou aqui endereçando a Jung, ela nasceu no início do século XIX, né? Ela nasceu no início do século XX. Ela nasceu lá no início, mas embora já estivesse até em certas características presentes já no final do século XIX, mas ela nasceu lá no início do século XX, num momento onde não existia Instagram, onde não existia Facebook, mas veja como essa dinâmica ela já estava presente. De modo que muito daquilo já existente na nossa maneira de funcionar acaba ganhando exacerbação pelo modo como a tecnologia ela acaba dando campo para que processos da nossa subjetividade sejam excessivamente estimulados. E é aí que mora o perigo, e é aí que, inclusive, se torna louvável a intervenção daquela mãe naquilo em que ela tomou a iniciativa de cancelar a conta na rede social da sua filha. Inclusive dizendo uma coisa muito interessante: quando ela tiver um conteúdo válido para compartilhar, então ela vai voltar aqui e reativa esse canal. Mas enquanto isso, eu não queria ver a minha filha alimentando uma concepção sobre si baseadas em recorte, conforme a própria Ana colocou, baseada numa persona que não representa a sua verdadeira realidade. E é aí que está o X da questão. E eu vou vendo algumas meninas que, porque o bumbum dela chama atenção,
então a tendência dela é virar a menina bumbum. E o outro, porque a voz dele chama atenção, então ele se torna aquela voz. E aí o outro, que porque a piada foi o que deu certo, então ele só se torna um piadista. E aí o outro, porque a maneira dele se manejar, ou porque as brincadeiras que ele faz, e nós vamos nos tornando cada vez monotemáticos. E ao invés de nós criarmos um contexto que amplie e aperfeiçoe os nossos potenciais, nós estamos cada vez mais favorecendo aquilo que afunile e atrofie a expressão dos nossos potenciais, onde o olhar do outro e de um público distanciado por aparatos de tecnologia que não tem a menor apreciação espiritual para discernir em você a verdadeira vocação que você carrega na vida, mas ela pode vir a admirar em você justamente o que em você é supérfluo, enquanto a sua vocação se passa desapercebida para eles e até para você mesmo. Porque dependendo do momento da vida em que se suscite essa admiração, sobretudo na infância e na adolescência, onde a carência é muito exacerbada para a formação da sua consistência interna, acaba que a menina, ou o menino, ou a pessoa cresce achando que o talento dele é um requebra. Olha o meu talento. Olha que gostoso. Ou que o talento dele é só o rostinho, a imagem. Ou de que ela é só o bumbum ou a coxa torneada. Ou de que o dele é só a piada. E às vezes, meu Deus, a vocação, ela vai se desdobrando em outra direção, mas quando o jovenzinho vai olhar, meu Deus, mas eu já tenho tanta aclamação pelo modo como eu fui recebida por esse recorte da minha vida, que é uma covardia eu abrir mão de toda essa admiração e migrar de maneira solitária naquela direção que é uma coisa que tem até uma identificação mais íntima, mas, meu Deus, quem é que bate palma para aquela característica em mim? Isso porque, se por um lado a rejeição, uma rejeição recebida, cria na gente uma frustração que tende a ter uma reatividade de desgosto e de antipatia, por outro lado, a admiração recebida gera na gente uma gratidão com uma subjacente necessidade de querer gratificar o outro de alguma forma por ele ter te admirado. É por isso que, se a pessoa ela não tem uma consistência interna, ela se vê sequestrada em ter que gratificar a abundância de admiração que ela recebe. Mesmo que isso seja por uma característica que nem de longe representa o todo daquilo que se é. E é aí que mora o X da questão. É aí que mora o perigo da coisa. Né? Por exemplo, eu já vi, eu vou ter dificuldade de mencionar nomes e exemplo para vocês, mas talvez vocês que acompanhem a situação, às vezes teve até uma médica, né, que recentemente esteve presente na CPI da Covid, né, e diante de tantos discursos negacionistas, treslocados, equivocados e que reforçam uma versão altamente prejudicial para a política de saúde nesse país, senta aquela doutora, que eu confesso para vocês que eu não me recordo o nome, mas com uma loquacidade, com uma lucidez e com uma propriedade, ela se faz ali
a oradora, né? A paladina do óbvio, né? Mas ela se coloca de uma forma tão apropriada que ela acabou ganhando ampla repercussão em função da participação que ela teve. E foi uma coisa muito admirável, porque não só houve firmeza, mas houve inteligência e propriedade nas suas colocações. Ora, essa doutora, ela é bonita, ela é admirada, e não demorou muito para que determinados olhares e segmentos da mídia já quisessem lançar sobre ela um recorte de popularidade completamente desvencilhado do papel que ela cumpriu ali. Mas ela é uma mulher formada e pela etapa da trajetória da vida em que ela está, presume-se que ela já tem uma consistência interna, ela já carrega uma carreira nas costas, de modo que já tem muita coisa formada para que um determinado assédio relativo a um recorte sobre ela, certamente é uma coisa que ela resistiria com mais facilidade. Mas dependendo do modo como uma pessoa seja sugestionável, ela às vezes se... Aí, ó, doutora Luana Araújo, ó, a Ana Barcelos aqui lembrou e trouxe ela. Isso, Ana. Às vezes, dependendo do modo como pessoas criam um destaque, a visibilidade coletiva que possui as suas ênfases particulares... Como assim, Felipe? Sim, existe uma espécie de vida própria no coletivo. Cada indivíduo tem uma percepção individualizada, mas quando o indivíduo entra na soma de um todo e participa de um coletivo, esse coletivo vira uma outra instância, vira uma outra entidade, né? De modo a gente, então, a falar de uma mentalidade coletiva. E a mentalidade coletiva, ela dispõe de valores e de ênfases que muitas vezes difere diametralmente das ênfases e dos valores de muitos dos indivíduos que pertencem àquele grupo. E se nós formos olhar do ponto de vista da cultura brasileira ou da cultura que norteia a nossa sociedade, nós coletivamente temos uma ampla propensão para a forma do corpo, para a aparência, para a sensualidade, de modo que você pode ter o conteúdo que for, mas se o seu físico tiver um desenho que de alguma forma se conforme aos paladares dessa entidade coletiva, conforme as suas ênfases, meu Deus, você pode carregar a espiritualidade que for, a bagagem acadêmica que for, a inteligência que for, direto ou indiretamente haverá um certo assédio para querer te empurrar a se tornar o representante daquilo que o coletivo enfatiza, que é a aparência, que é a sensualidade, que é o corpo, e que são todas essas superficialidades que no seu recorte nem de longe representam a totalidade da nossa essência e dos potenciais maravilhosos que nós temos para oferecer à vida e ao próximo. Ora, se isso aliena adultos, o que dizer de crianças e de adolescentes? O que dizer de crianças e adolescentes? Portanto, meus amigos, se você tem... Eu concordo com essa médica no modo como ela interagiu junto com a filha, e eu teria uma postura similar na interação com o meu filho. Porque nós vivemos uma época que requer sabedoria, de modo a discernir que aquilo que ganha relevância coletiva
não necessariamente representa o melhor que nós temos a oferecer para a vida. Mas dependendo do modo como nós alimentamos carências, medos e neuroses não resolvidas, sobretudo com a rejeição e a sensação do desamparo, a projeção favorecida e propiciada pelas redes sociais pode ser o tapete vermelho para uma trágica alienação do sujeito em relação a ele mesmo. E a Ana coloca da seguinte forma: a gente precisa ser muito próprio para entrar nessa. Né? Creio que, na verdade, né, minha amiga, a sua colocação aponte na direção de que é necessário para não entrar. Agora entendi. A gente precisa ser muito próprio para não entrar nessa. É verdade, Ana. É verdade. Só que a probabilidade disso ser uma configuração interna existente, ela é muito maior na fase adulta, embora nem ainda assim seja uma garantia. Mas quando nós estamos falando de infância e de adolescência, então nós estamos falando de covardia. Porque nessa fase da vida, praticamente a subjetividade não tem defesas para conseguir se desvencilhar do fato de que ela está sendo admirada, no caso dessa menina que teve a conta cancelada, por mais de 2 milhões de pessoas. Meu Deus, isso vira uma verdadeira potestade para a alminha da pessoa, que fica completamente devota daquela admiração, numa obrigação inconsciente de ter que gratificar esse público de alguma forma, nem que seja se despessoalizando. Embora o que seja a despessoalização para quem não conhece sequer a pessoa que é. E esse é o tipo... E esse é o tipo de desafio que nós temos. Portanto, amigos e amigas, vocês que são pais, vocês que são os responsáveis por crianças e adolescentes, acompanhem, observem o modo como o humor do seu filho melhora pela quantidade de likes que ele recebe, ou o modo como o humor dele se transtorna se ele não ganha a admiração perseguida, o modo como isso afeta a concepção dele sobre ele mesmo, e o quanto que esse tipo de interação esteja conduzindo ele para um melhor exercício do seu potencial global, ou o quanto isso esteja afunilando o seu potencial como um todo em pequenos traços, em pequenas características que não passam mensagem nenhuma, não possuem consistência alguma e não produzem nenhum bem efetivo para eles mesmos, muito menos para a vida. Não é por outra razão que toda essa geração ela tem sido caracterizada pela fragilidade, porque está faltando raiz, está faltando crescimento, está faltando consistência interna, está faltando robustez, e nenhuma dessas características brota em nós como num passe de mágica. Isso não é dado, isso é desenvolvido. Mas como se desenvolverá se a tecnologia tem ensejado uma indústria de gratificação e de enaltecimento daquilo que nos seja mais superficial e completamente distante da verdadeira vocação do que teríamos a oferecer? Portanto,
Se você, inclusive jovem, que está aqui me assistindo e de uma certa forma você esteja me entendendo, e se no fundo você me entendendo, você percebe que o seu humor, que o seu temperamento, que as suas sensações já estão tão excessivamente orquestradas por essas dinâmicas, de modo, inclusive, a te levar à beira de ansiedades ou à sedução da depressão. Oh, querido jovem, eu te faço um desafio. Tome uma atitude em fé de cancelar a sua conta na rede social. Cancela. Cancela não para sempre é um termo muito forte, mas até um tempo oportuno, para que em você possa se desenvolver a formação de consistências internas, de maneira a te favorecer, desfrutar dessas ferramentas sem ser marionetizado por elas. Esse é o desafio. E, meus amigos, olha aqui, a Ana, ela trouxe aqui uma questão que diz o seguinte: a gente precisa fazer esse acompanhamento muito de perto para direcionar nossos filhos. Esses bombardeios vêm de todos os lados e eles começam a viver de validação alheia através das redes sociais. É isso, Ana. É isso. Chega um momento que essa validação recebida pelas redes sociais, ela vai inconscientemente se propondo como substitutiva até mesmo da aprovação e da desaprovação dos pais. Que, na verdade, era uma instância que até um tempo atrás, na ausência dessas tecnologias, era algo com um poder tremendo de mobilizar a subjetividade na formação da personalidade de uma criança e de um adolescente. Portanto, isso que você colocou aqui é de extrema importância.